Ao lado do analista político Vinícius de Carvalho para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você pode e deve participar desse bate-papo enviando seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos aqui conversando sobre os próximos encaminhamentos da política diante dessas eleições e reeleições, né, Vinícius? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia aos colegas aqui do estúdio. Bom dia também aos nossos espectadores aqui do RDTV. Vamos repercutir então a eleição presidencial que garantiu a reeleição da presidente Dilma. O que isso representa para Mato Grosso? Para Mato Grosso, primeiro, demonstrou, né, que realmente o Estado caminhou numa direção de oposição. Né? Na última eleição, o Serra tinha ganho a eleição aqui por cerca de 32 mil votos em todo o estado, e agora o Aécio abriu uma frente aí de 147 mil votos quase, quer dizer, ele ampliou. Então, realmente, os estados nos quais o agronegócio tem uma força muito grande acabaram se inclinando para a oposição. Né? Vamos lembrar que o Aécio ganhou em 12 estados ao todo e em 3 regiões, né? Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Que na outra ele tinha perdido por 2 milhões de votos no Sudeste, mas agora... Com exceção de Minas Gerais, né? Na região Sudeste. Agora no conjunto da região ele abriu 5 milhões e 600 mil votos, mas perdeu em Minas e no Rio de Janeiro. Em Minas ele perdeu por cerca de 550 mil votos e no Rio de Janeiro por cerca de 800 mil. Mais a frente aberta em São Paulo de 6 milhões e 800 mil votos e mais o Espírito Santo garantiram esse resultado positivo. Então, no caso de Mato Grosso é isso. Fica bem claro, né, como nós já antecipávamos, que não era uma questão de ordem administrativa. Né? Vários ministros estiveram aqui, inclusive, fazendo campanha, o caso do Neri Geller, que é domiciliado aqui no estado, a própria Ideli Salvati, né? Estiveram aqui na semana anterior fazendo campanha, mas não é uma questão administrativa, é uma questão de IDH. Basicamente, você pega os estados com o melhor IDH, votaram no Aécio. Né? Você pega os 10 melhores IDHs, em 8 o Aécio ganhou, só perdeu Minas e Rio de Janeiro, e por uma diferença relativamente pequena em ambos, né? E do outro lado, nos 10 piores IDHs, a Dilma ganhou 9, o Aécio só ganhou o Acre, os 10 piores IDHs. Então, como Mato Grosso hoje é o 11º IDH, no ranking do IDH dos estados brasileiros, então a tendência muito forte era que de fato o Aécio ganhasse. A presidente reeleita vai ter dificuldade, então, em garantir um bom relacionamento, um bom estreitamento no relacionamento com o governador eleito Pedro Táxi, que foi eleito pela oposição? Até como eu já tive a oportunidade de comentar, eu acho que ela vai ter que buscar o diálogo. Mato Grosso ganhou uma centralidade muito grande na política nacional, não em função do seu eleitorado, que é relativamente pequeno. Né, são aí 2% do eleitorado nacional. Em torno disso, 1,7, 1,8, né, são 2 milhões e 200 mil eleitores num colégio de 142 milhões, então dá um pouco mais de 1,5%. Mas não em função do seu eleitorado, mas em função do agronegócio. O agronegócio é quem vem sustentando a economia brasileira de certa forma, que está numa situação bastante complicada hoje, né? E estaria muito mais se não fosse pelo agronegócio. Então, como Mato Grosso é um estado líder no agronegócio, ele vem ganhando uma centralidade. A indicação do Neri Geller expressa isso. Né, como ministro, e não só, mas existem outros cargos também. O cargo que era dele antes de secretário nacional de política agrícola, né, hoje é do Ceneri, né, que ele subiu para ministro, trouxe o Ceneri Paludo, que era aqui da FAMATO, do IMEA, né, para ocupar esse espaço. Vamos lembrar que a última vez que Mato Grosso tinha tido ministro foi com Dante de Oliveira, lá em 1987, quer dizer, com quase 30 anos depois o Estado obtém um ministério. Né? Então, esse espaço central ocupado pelo agronegócio vai ser decisivo. Então, o desafio dela vai ser se aproximar. E como já conversamos, né, em outros momentos em que o Estado se inclinou para a oposição, o governo federal teve que trazê-lo de volta. Como foi no governo Dante, né, o Dante foi eleito pelo PDT, que tinha uma postura de oposição em relação ao Fernando Henrique, né, porque o PDT era ligado ao partido do Leonel Brizola, e aí para trazer o Dante para o PSDB, o Fernando Henrique na época ofereceu linhas de transmissão da Eletronorte, a conclusão da usina de Manso, da termoelétrica, renegociação de dívidas, uma série de outros benefícios. O poder de barganha fica maior. E em 2006 também o Geraldo Alckmin abriu aqui 233 mil votos, imagina. Uma frente maior, uma dianteira maior do que o Aécio abriu agora, no eleitorado menor, né, de 8 anos atrás. E aí na passagem para o segundo turno, o Lula acabou trazendo o Blairo Maggi, né? E uma das moedas de negociação foi a indicação do Luiz Antônio Pagô para o DENIT e a realização de algumas obras nas rodovias federais aqui no estado. Então, nas 2 vezes, numa história recente, que o Mato Grosso inclinou-se para a oposição, o governo federal teve que oferecer benefícios para trazer de volta. Então, imagino que agora seja uma dinâmica semelhante. Não seja muito diferente. Pedro Táxi é um senador ainda, porque já que ele não deixou o cargo, sempre foi muito crítico à gestão ao governo Dilma, especialmente no uso da tribuna, falando de corrupção, de obras inacabadas, citando muitas vezes o Estado nesse sentido. Como conseguir fazer as pazes com o governo federal depois de tantas críticas?
Em política não existe amigo nem inimigo, existe aliado e adversário. Tudo é uma questão de interesses, né? Ele vai ter interesse em que o governo federal mande obras para cá, quer dizer, acelere esse processo de concessão, né, como foi mostrado aí da 163, talvez para outras BRs, né, e outros trechos. Enfim, ele tem interesse e ela tem interesse também de tentar reverter esse eleitorado. Porque, como vocês viram, a eleição presidencial foi muito, muito apertada, né? 3,5 milhões de votos de diferença. Esse, na verdade, é 1.800.000, né? Porque como é um contra outro, né? Se o Aécio tivesse subido 1.800.000 e a Dilma caído, ele teria ganho a eleição. Ou seja, é uma diferença menor do que o eleitorado de Mato Grosso. Então, em qualquer arena que você puder abrir uma vantagem, uma dianteira, é bem-vindo. Né? Porque esse grupo, obviamente, o PT vai tentar buscar a eleição de um novo candidato lá em 2018. Isso seja o Lula ou não, como eles falam, mas eles vão trabalhar. Acho pouco provável que eles abram mão de uma candidatura própria, como alguns falam. Não, vai apoiar para o MDB. Difícil, eles vão ter um candidato próprio, com certeza. E ela vai tentar buscar aliados. Né? Então, para ele interessa que vai receber obras e para ela interessa que vai tentar trazer esse eleitor de oposição para ela. Ainda falando da presença de mato-grossenses na gestão Dilma, a gente citou agora há pouco o próprio Nery Geller, ministro da Agricultura. Acredita que para essa nova gestão, novos nomes surjam para tanto ocuparem ministérios ou cargos de confiança no governo federal? Comenta-se aí do Wellington Fagundes, né, que foi o coordenador da campanha aqui no estado, mas eu acho pouco provável. Eu acho que o PR tem essa cota, né, do Ministério dos Transportes, porque a grande bandeira do partido é a infraestrutura, né? Logística. Mas existem outros competidores mais fortes, né? O próprio estado de Minas, mesmo, que costuma sempre indicar um ministro dos Transportes. Então, eu acho pouco provável. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Até porque o Wellington Fagundes foi eleito senador agora. Então, pegaria muito mal para o eleitor, né? Ele mal vai para o Senado e aí já nomeado para o Executivo, aí o suplente já assumiria. Então, poderia causar um certo desgaste, né? Já de imediato, exatamente. Ou algum outro nome, de repente, do próprio Blairo Maggi, como foi cotado na gestão atual da presidente Dilma, lá no início? O Blairo foi cogitado para ministro dos Transportes, inicialmente, né? Um jogo político ali na questão do Alfredo Nascimento, né? Para dividir a bancada dentro do PR, e acabou vindo o César Borges, lá da Bahia, como um tercius, né? Um terceiro nome. Ele ajudou a presidente nesse jogo político. E depois ele foi cotado para o próprio Ministério da Agricultura. Não assumiu, porque ele tinha a expectativa de ser candidato aqui a governador, e ele teria ficado inelegível, né, para governador, porque ele precisaria desincompatibilizar, né, e também pela questão empresarial dele, pelo fato de ele ser um grande empresário, talvez assumir o ministério cria alguns conflitos de interesses, né, porque as empresas dele acabam sendo clientes do Ministério da Agricultura, né, enfim. Mas é um nome, com certeza, que será novamente cogitado. Falando ainda em relacionamento com bancadas, a gente citou 2 senadores do PR, Wellington e Blairo. Temos também o Zé Medeiros do PPS, que não deve fazer uma frente de oposição ao governo Dilma. No entanto, a bancada federal, na nossa bancada federal, dos 8 deputados eleitos, 5 fazem frente pró-tax e 3 pró-Dilma, né, pró-situação. Teria algum problema de relacionamento com a presidente ou com a bancada federal ou não? Não, como eu já comentei, né, eu acho que o Nilson Leitão, que vem de uma região com uma forte inclinação de oposição. Ele era vice-líder do PSDB, vice-líder do PSDB lá. Era cotado para assumir a liderança de governo, ele é líder da Frente Agropecuária, quer dizer, hoje é um deputado que vem ocupando espaços, né, no cenário da Câmara dos Deputados, né? Então, e vem de uma região, né, onde o Aécio foi muito bem votado e a Dilma foi muito mal votada. O deputado olha para o eleitor dele, qualquer político olha para o eleitor dele sempre, né? Você viu aí em Sinop, como você mostrou, o Aécio fez 63%, né, e a Dilma 37%. Então, o Nilson Leitão deve ir numa linha de oposição mais forte, o próprio Vitório Gale também deve ir numa linha de oposição mais forte, e o Fábio Garcia e o Sacchetti também, só que mais moderado. Então devemos ficar com 4 deputados oposicionistas, porque o PSB já sinalizou que permanecerá na oposição. E o PP está na base do governo Dilma, com o Ezequiel Fonseca, né? O Ezequiel ficaria para lá, junto com o Ságuas, o Bezerra, né, que foram eleitos agora, e o Voltemir, né, que é do PROS, que é da base. Mas o PSB já sinalizou que permanece na oposição e já discute-se também em nível nacional a possibilidade de fusão PPS-PSB,
Está se discutindo fortemente de se criar um grande partido socialista originado da fusão do PPS e PSB, porque em casos de fusão eu posso receber deputados de outros partidos, né? E fazer uma frente de oposição mais forte. Mais sólida, exatamente. Como no caso do Democratas, alguns estão falando que ele se fundiria com o PSDB ou se juntaria com outros partidos menores aí no campo mais conservador, né? Como PRTB, PRP, PTN, partidos com perfil de direita, mas menores, né? Exatamente. O Aécio ganhou em Mato Grosso, como a gente mostrou na reportagem também. E o que isso representa, de fato, para o cenário nacional, Vinícius? A gente percebe que o PSDB tem um histórico de eleições ganhas em Mato Grosso. O Estado, fortemente voltado ao agronegócio, tem resistência a governos petistas? Não, é basicamente a questão IDH, a questão socioeconômica, né? Como Mato Grosso é o 11º IDH, nós conseguimos entender por essa variável central que explica, né? É uma questão muito mais de ordem socioeconômica, né? Não é tanto de ordem administrativa, como muita gente fala, vota quem recebe Bolsa Família, vota quem recebe... Não, não é isso. Embora isso tenha seu peso, mas não é decisivo. Tá? É mais a variável socioeconômica e política, né? A classe social, a camada social em que você está, condicione muito o seu voto, como foi demonstrado nessa eleição. Então não é uma questão regional, por exemplo, é o Nordeste que é o problema, não. É porque o Nordeste, para você ter uma ideia, o Nordeste tem 27% do eleitorado brasileiro, mas tem 42% dos pobres do Brasil. Ou seja, aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos. Então, são beneficiados com os programas de assistência. Isso, Mas o pobre, em geral, ele tem um perfil mais conservador, tá? na política. Ele é mais governista, ele vota no governo. Ele só deixa de votar no governo quando a situação econômica é muito ruim, e aí chega nele. O valor dos benefícios não é reajustado, ele tem dificuldade de consumo, etc. Agora, esse eleitor de renda mais alta, mais escolarizado, as classes médias, tem um perfil mais de oposição, mais oposicionista, né? Então, nós podemos ver aqui, Cuiabá e Várzea Grande. Em Cuiabá, o Aécio ganhou, por 14 mil votos. O Serra tinha perdido aqui para a Dilma por 4 mil votos, agora o Aécio botou 14 mil votos. Ok, em Várzea Grande a Dilma ganhou, como você mostrou. Foi o único dos grandes municípios pólen que ela ganhou. Uma frente de cerca de 23, quase 24 mil votos. Por quê? O IDH de Várzea Grande é muito mais baixo do que o de Cuiabá. Você percebe isso aqui, mesmo dentro da cidade, você pegar bairros mais periféricos, você consegue enxergar essa questão de ordem socioeconômica. Então, não é uma resistência ao PT, não é nada né, de conservadorismo político. Ou ideológico. Embora tenha esses elementos da questão ambiental, da questão fundiária, né, a questão indígena, em algumas regiões pesa. Mas, repito, é muito mais de ordem socioeconômica do que de fato, ideológico. Para encerrar nosso bate-papo, o presidente Dilma deve sofrer mais resistência no Congresso, uma vez que aumentou-se o número de deputados e senadores eleitos pela oposição? Sim, acho que nós vamos ter uma oposição muito mais forte nesse mandato, até em função do resultado da votação, como nós falamos, foi uma diferença muito pequena, né? 3 milhões e meio de votos, num colégio de 142 milhões. Imagina, só de votos nulos foram 5 milhões, né? Se todos os nulos tivessem ido para o Aécio, ele tinha ganho a eleição. Se todo mundo que votou nulo tivesse feito essa opção. Então, tendemos a ter uma oposição muito mais forte. Foram eleitos vários senadores expressivos, né, como o Serra, lá em São Paulo, Tasso Gereissati no Ceará, o próprio Antônio Anastasia, né, em Minas. Continua, o Aécio volta, ele tem mandato ainda de senador, o Luiz Nunes Ferreira. Quer dizer, veio uma bancada quantitativamente expressiva e qualitativamente também. É um governo que já começa sobre o signo dessas denúncias da Petrobras, etc. Né? Então, a tendência é a bancada da oposição crescer, como olhando os partidos de oposição, ela já cresceu e talvez até, dependendo de como a coisa caminhar, até trazer partidos que estão na base aliada hoje. Outros partidos da base aliada. Além disso, a questão da fiscalização feita pelo Legislativo deve ocorrer de forma muito mais incisiva em relação ao Executivo? Deve porque, por exemplo, vários líderes da oposição falaram assim, como o senador Álvaro Dias, por exemplo, que foi reeleito lá pelo Paraná, né, com uma votação de quase 80%, né, 77%. Ele até comentou, olha, ninguém na rua nunca me abordou falando assim, maneira, né, baixo o tom, né, a maioria fala, critica, exige. Claro que é um eleitorado mais crítico, onde né, a oposição já vem ganhando há muito tempo. Só que, de forma geral, eu acho que o eleitor deu o recado claro, né? Porque esse é o momento que muita gente fala, quem perdeu apoia quem ganhou e tal, né? Mas em democracia é muito claro, quem ganha governa, quem perde fiscaliza. O eleitor que votou na oposição e foi derrotado, ele quer que esses políticos nos quais ele votou, tanto no legislativo quanto no executivo, né, os que foram derrotados, fiscalizem o poder executivo.
com os instrumentos que estão disponíveis, né, com requerimentos, com comissões parlamentares de inquérito, quando for o caso, etc. Então, há na internet, para encerrar nosso bate-papo, alguns pedidos, alguns abaixo-assinados, até de impeachment, contra a presidente Dilma Rousseff. Acredita que esses movimentos, de fato, ganhem força ou não, só em relação mesmo ao resultado da eleição? Não, já havia comentários antes, né, e aí tendem a ganhar mais força por conta dessas denúncias da Petrobras, né. Dependendo do andamento que essa CPI vai ter, alguns falam de que já findar essa e criar uma nova CPI ano que vem, né, com outro, achando que esses depoimentos do Youssef, né, do Loureiro, geram outros fatos determinados, né, especialmente esse depoimento de que o Lula e a Dilma sabiam, né, que foi capa da revista Veja, deu essa polêmica toda aí, semana passada. Existem algumas pessoas entendendo que isso daria margem para uma outra CPI, com outro fato determinado. E CPI é aquela frase feita, né? Você sabe como começa, não sabe como termina. Ela vai investigando, investigando. Então, se realmente identificar uma conduta que pode ser considerada imprópria, aí pode incidir no chamado crime de responsabilidade, que é a base do impeachment, né? Só que muito difícil, do ponto de vista político, muito difícil. E essas mobilizações populares, falando pela internet, por exemplo, darem resultado? Sim. Agora, vai depender muito, Thalita, da economia. Quer dizer, a variável-chave é a economia. Se a economia responder bem, se ela conseguir realmente fazer com que o PIB volte a crescer, com que a inflação baixe, o cenário, o ambiente fica menos tenso. Agora, se realmente continuar uma situação econômica como essa que nós estamos, pode ser difícil. Eu até fiz essa comparação de presidentes que foram eleitos em momentos de crise econômica e logo depois tiveram muita dificuldade. O Sarney, por exemplo, em 86, né, conseguiu eleger 22 governadores do PMDB de 23 estados. Elegeu a maioria da constituinte de deputados do PMDB, 300 deputados, só que logo depois da eleição veio o Plano Cruzado 2, né, que foi chamado na época de estelionato eleitoral, quer dizer, teria ganho a eleição e logo depois veio com um pacote de medidas que foi o Cruzado 2. Fernando Collor ganhou a eleição também, veio com um plano Collor, acabou sofrendo impeachment. E o próprio Fernando Henrique, né, que ganhou a reeleição em 98 e já em janeiro de 99 teve a desvalorização cambial, ele teve um segundo mandato muito difícil. Né? Então vai depender muito do andamento da economia nesse segundo mandato. Tá certo, Vinícius, a gente agradece a sua presença mais uma vez aqui no RDTV. Quem agradece sou eu, sempre uma grande oportunidade, um grande prazer para mim estar aqui com vocês.